E eu vou trazer alguns exemplos aqui em que as letras EA não possuem a pronúncia de I. Olha para isso. The words pleasure, measure, treasure are different. Não escreve com EA? Escreve do mesmo jeito, EA. Mas olha o som. Aqui nós temos speak, read, live. I, som de I. E agora? Pleasure, measure, treasure. Ó, Marcelo, agora deu um nó na minha cabeça. Calma, são só exceções. E lidar com exceções facilita mais a nossa vida do que ter que lidar com o todo. Compreende? Então, se você entende que a maioria das vezes em que você enxergar o EA, você pronunciará I, quando você cometer, se acaso cometer um erro, pronunciando a palavra treasure, por exemplo, como treasure, você será corrigido e aprenderá a exceção. É uma exceção, entende? É muito mais fácil de trabalharmos dessa forma. A gente ganha muito mais tempo, tá bom? Ficou claro aqui para você? Então vamos lá, ó. Vamos aqui, ó, nós temos as pronúncias, né? Ple, me, tre. Lembra disso? E o finalzinho também possui um padrão linguístico. O S-U-R-E é tudo igual aqui, ó. Jure, tá vendo? Pleasure, measure, treasure. É tudo, ó, padrão linguístico. Jure. Ok? Vamos tentar? The words pleasure, measure, treasure are different. The words pleasure, measure, treasure are different. The words pleasure, measure, treasure are different. Muito bom, muito bom. Lembrando que se vocês quiserem colocando suas dúvidas aqui, pode deixando aqui nos comentários, tá? De tempos em tempos eu vou parando o diálogo, vou olhando os comentários e vou respondendo as suas dúvidas. E aí o aluno diz, oh, I see. Essa é uma expressão que a gente usa para dizer assim, ah, entendi. Olha, mas não está usando a palavra understand, é uma expressão, então funciona um pouco diferente. É igual, né, no sentido, mas tem usa-se palavras diferentes, né? E aqui entra um outro detalhe. Se você faz espelhamento da língua, ou seja, fica traduzindo exatamente palavra por palavra, tentando formular frases utilizando a ordem que nós utilizamos em português, as chances de você cometer erros são muito maiores. É importante que você, conforme eu estou explicando para você aqui agora, ouça e repita entendendo aquilo que você está falando. Se aprendeu a frase, você entendeu essa frase, você repetiu essa frase, agora você vai usar. Oh, I see. Então, se eu falar com você alguma coisa e perguntar, do you understand? Você entendeu? Você pode falar, oh, I see. Entendeu? Funciona muito bem. Então, let's repeat. Oh, I see. Oh, I see. Oh, I see. Very nice. E aí, na frase seguinte, o professor diz: However, exceptions are just exceptions. Foi o que eu acabei de dizer para vocês aqui agora. Exceções são apenas exceções. Elas são bem menores do que o todo. Então, exceções são apenas exceções. Exceptions are just exceptions. Ok? E esse however no início da frase? Esse however é o mesmo que but, que nós utilizamos aqui hoje, agora há pouco, que é o mas. Só que, assim como no português, nós temos diferentes formas de falar mas, né? Nós podemos falar mas, podemos falar porém, não é assim? Então, o however, eu acho que ele se encaixa bem como um porém, tá? Ele é mais utilizado no início de frases, depois de um ponto. Então, however, tá vendo que tem a vírgula, tem a pausa. However, exceptions are just exceptions. Vamos lá? Let's try to repeat. Listen and repeat. However, exceptions are just exceptions. However, exceptions are just exceptions.
Ah, e a Dilson fez aqui uma pergunta muito boa. Não é porque as palavras EA possuem duas sílabas? Não. Measure também tem duas sílabas, né? Speak, que mais? Leave. Leave possui uma sílaba, speak possui uma sílaba, read também possui uma sílaba, mas isso não tem a ver. Aliás, é uma boa pergunta para falarmos sobre sílabas, porque talvez você já tenha escutado professores de inglês falando que não se separa sílabas em inglês, né? E, na verdade, não se separa sílabas em inglês se você não souber pronunciar a palavra. Se você não sabe pronunciar, fica realmente muito complicado, porque você vai pelo som. Onde você pausa, você tem uma sílaba. Me, pausei, tá vendo? Jur, outra sílaba. Chocolate, palavra chocolate. Chocolate, três sílabas. Em português, chocolate, também tem as pausas, quatro sílabas. Em inglês, chocolate. Escreve-se do mesmo jeito, mas como nós temos uma pausa a menos, nós temos uma sílaba a menos. Beleza? E aí, o aluno, ele entende a ideia do professor e ele diz, oh yeah, you got a point, né? Faz sentido. E quando ele diz you got a point, ele quer dizer, isso faz sentido. Aquilo que você disse faz sentido. Outra forma de se utilizar a palavra gotta é got to, tá bom? Então, se você... Lembra do wanna, do início aqui da nossa aula, que eu disse want to? Então, want to pode virar wanna, got to pode virar gotta. É o que nós temos aqui, mais informalmente. O aluno falando com o professor, ele diz, yeah, you got a point. Ok? Let's repeat. Listen and repeat. Yeah, you got a point. Yeah, you got a point. Yeah, you got a point. Legal? Só que tem uma coisa. Eu disse que padrão linguístico não é usado apenas para som, para pronúncia, né? Nós podemos usar padrão linguístico para outras coisas. Então o professor aqui diz, here's another one, né? Aqui vai outro para você. Outro exemplo de padrão linguístico, tá? Então ele diz, here's another one. Here's another one. Aqui vai outro para você. Ok? E essa palavrinha one aqui no finalzinho dessa frase, ela substitui o outro pronome que já foi mencionado anteriormente. Eu não preciso agora utilizar a palavra example, que é exemplo, porque eu já mencionei exemplo antes. Então, ao invés de ficar repetindo a palavra exemplo, vou te dar um exemplo, aqui vai outro exemplo. Não, tem mais um exemplo. Eu uso essa palavrinha one, que não quer dizer o número um, tá bom? A gente chama de pronoun substitute, é uma forma de substituir o pronome. Nomenclaturas, por favor, não se apegue a isso. O que realmente importa para você é como usa. E agora você já sabe. Eu estou usando esse one para substituir a palavra para que eu não fique repetitivo. Então, ao invés de eu dizer here's another example, eu digo here's another one. Tá? Please listen and repeat. Here's another one. Here's another one. Here's another one. Very nice. Antes de darmos sequência, deixe-me conferir aqui o chat. Legal. Eu não sei o seu nome, compartilhando receitas, mas está dizendo que está gostando muito das aulas. Que bom, fico feliz. Muito feliz. E o Leozinho está dizendo, eu vi em algum lugar que read tinha pronúncia diferente no presente e no passado. É verdade? Yes, yes. E esse é um exemplo excelente, Leozinho. Muito obrigado por isso. Porque read tem uma sílaba, né? No presente pronuncia-se read. E no passado? Read. Aí vem com som de E, igual no pleasure, measure, treasure. E ainda assim com uma sílaba. Read. Então não é uma questão de sílabas, tá bom? É uma questão de exceção mesmo, tá? Então read e escreve do mesmo jeito. Muito boa pergunta, Leozinho. Na afirmativa utilizamos read, e no passado você fala read. Então você fala assim, eu li um livro ontem. Você diz, I read a book yesterday. Tá bom? Read.